Muito bem, Rabino, e eu quero começar perguntando já um conceito básico para que os nossos espectadores entendam o que é Cabala. Afinal de contas, nós já ouvimos até a Madonna falando em Cabala. Agora vamos ouvir do Rabino, que é um professor, e vai nos trazer aí essas informações iniciais sobre esse tema. Olá, querido Shimon. Então, começando desde o começo. Kabbalah em hebraico, uma palavra em hebraico que se fala Kabbalah. Se pode também falar Kabbalah, não é a maneira mais americana, europeia, brasileira é falar Kabbalah. Na minha educação, eu fui iniciado nessa sabedoria da Kabbalah no ano 1982, em Israel, numa yeshiva. Yeshiva, claro, é uma academia bíblica de estudos bíblicos. Essa yeshiva foi fundada por um grande sábio da Kabbalah. É rabino, claro. O nome dele é Rabino Ashlad, em Jerusalém, no ano 1922. E nessa yeshiva, a intenção desse rabino foi para começar um projeto. O primeiro projeto foi traduzir um livro que é chamado o Zohar, o livro do Esplendor. Esse livro foi escrito há 2000 anos por um grande sábio, o Rabino Shimon Bar Yochai. Então é teu nome, Shimon. Isso. Uma Então, honra. esse sábio enorme, no primeiro século, ele foi também um aluno do grande sábio, o Rabino Akiva, que tentou resgatar a cultura judaica, a religião judaica, naquela época de muita opressão e perseguição judaica. Sempre a gente pergunta qual a relação entre a Kabbalah, ou Kabbalah, e a religião judaica. Tem uma teoria que fala que a Kabbalah, na verdade, é uma influência externa que penetrou o judaísmo na Idade Medieval. Mas eu estou aqui apresentando e representando uma linhagem muito, muito longa de sábios da Kabbalah, que segundo essa tradição, a gente fala que a Kabbalah é que nem Deus. É algo atemporal, eterno, divino, é uma sabedoria divina que existia desde sempre. Mas a Kabbalah foi canalizada, transmitida, ao ser humano ao longo de muitas gerações. A Kabbalah existia também na época de Noé, na época de Metusalém, mas a primeira pessoa que conseguiu transmitir essa sabedoria de forma compreensível ao ser humano é o nosso patriarca, Abraão Avinu. Abraão Avinu. E também, claro, sem tirar o mérito da nossa matriarca, a Sara, Imenu. Então, esse casal, Abraão e a Sara, apresentaram o monoteísmo, a fé é um Deus só, a toda a humanidade, sendo um Deus universal, um Deus que criou os céus e a terra, é o nosso Criador. E o nosso Criador, ele também apresentou a toda a humanidade uma sabedoria divina. Por isso, o patriarca Abraão Avinu, escreveu um livro chamado o Livro de Informação, Sefer Yetzirah, em hebraico. E nesse livro, ele escreveu todos os princípios básicos, ou seja, ele fala segredos da Kabbalah. Mas a gente percebe que o mundo não estava pronto ainda para receber, abraçar, assimilar essa sabedoria divina. Ela faz parte da essência de todas as religiões, da mesma forma que o monoteísmo foi fundado pelo patriarca Abraão, e todas as religiões seguem esse princípio de um Deus só, um Deus único, o Criador do universo, de toda a humanidade e de todas as criaturas. No Monte Sinai, que todo mundo conhece,
pela autor da Torá, os 10 mandamentos. Moisés, ele tentou também apresentar a Kabbalah de novo a toda a humanidade, mas por causa de um evento que aconteceu, houve uma separação entre a Torá escrita, Torá é a palavra hebraica da Bíblia, Torá, os 5 livros de Moisés, houve uma separação entre a Torá escrita, ou a tradição escrita, e a Torá oral. Então, a Torá oral é o que nós chamamos como a Kabbalah. E essa Torá oral foi transmitida a Josué, aos profetas, a alguns reis, como o rei Davi, o rei Salomão, que construiu o templo sagrado. Mas, aos poucos, a gente acabou esquecendo quase essa Torá oral, que foi passada de boca a boca. Até a chegada do Rabi Shimon Bar Yochai, no primeiro século da Era Comum, quando os romanos eles desecraram o templo sagrado, houve uma corrupção muito grande. E, por isso, houve uma necessidade de escrever a Kabbalah. E quem foi escolhido pelo Deus, pelo nosso Criador, foi o Rabi Shimon Bar Yochai. Desde então, muitos sábios, muitos rabinos tentaram entender esse livro, porque a gente está falando sobre uma sabedoria divina. O livro do Zohar foi escrito em aramaico e foi difícil para entender essa linguagem obscura, linguagem dos anjos, linguagem meio avançada ou elevada. Por isso, no século XVI, apareceu mais um grande sábio da Kabbalah, conhecido pelo apelido Ha'ari HaKadosh, o Santo Leão. O nome dele é Rabino Isaac Luria. Ele nasceu em Jerusalém, mas ele começou a ensinar Kabbalah numa cidade que é chamada Safed, em Israel, do lado do norte de Israel. E até hoje ela é considerada uma cidade dos cabalistas, graças à influência, à aspiração e inspiração divina desse sábio. Mas a gente percebe que tem ondas altas e baixas também na evolução da Kabbalah. No final do século XIX, no começo do século XX, apareceu o nosso sábio Rabino Ashrad, que eu mencionei, que estabeleceu em Jerusalém uma yeshiva para ensinar a Kabbalah ao público. Eu fui iniciado ou formado como rabino nessa yeshiva. Claro, não por ele, porque ele já havia saído desse mundo, partido desse mundo. Mas eu fui iniciado como rabino e também na Kabbalah pelos alunos dele. E até hoje essa yeshiva é bem ativa e toda a intenção é educar o público sobre a Kabbalah. E o nosso público realmente é um público aberto, porque a gente não coloca nenhum limite, ensinando Kabbalah como a essência de todas as religiões. E a gente também pode encontrar fundamentos básicos da Kabbalah na religião católica, na religião muçulmana, no sufismo. Então, a gente fala que a linguagem da Kabbalah é uma linguagem universal, é a linguagem da união, ajudando o ser humano a entender a essência da sua religião. Rabino, sobre o Zohar, hoje que se tornou aí um livro tão cobiçado, né? E que contém muitos mistérios, várias pessoas buscam entender sobre o Zohar. O que o senhor nos ensina, nos fala sobre o Zohar? Ela é a iniciação da Kabbalah? Como trilhar com essas instruções? Realmente, o Zohar, como nós falamos, foi escrito há 2.000 anos. Então, a linguagem é uma linguagem diferente da nossa linguagem contemporânea de hoje. Realmente, no Zohar, a gente encontra todas as respostas sobre todos os mistérios
da criação, do paraíso, das dimensões astrais e metafísicas da criação. Porque qualquer pessoa que pega a Bíblia, a Torá, e começa a ler sobre Gênesis, sobre a criação, Deus criou o céu e a terra e todo o universo em 6 dias. E surgem perguntas. Por que 6 dias e não um dia só? Porque Deus precisava de descansar, nesse sentido, no 7º dia. Então a Bíblia, ela provoca muitas dúvidas. Então, será que tem resposta sobre essas dúvidas? A resposta é sim. E todas as respostas que o ser humano em geral, o judeu em particular, está procurando, podemos encontrar no Zohar. Mas o Zohar tem códigos. A linguagem da Kabbalah é um código. É como qualquer estudo. Matemática tem código, física tem código, a medicina tem códigos. E o estudioso da Kabbalah, ele começa a compreender esses códigos. E temos que dizer que a Kabbalah, ela é recebida e transmitida. Então, qualquer rabino cabalista tem um mestre, que também tem o mestre dele, que também tem o mestre dele. E essa linhagem dos cabalistas retorna, volta até Abraão e a Sara. Então, o que eu quero dizer é que o estudo da Kabbalah é muito necessário ter um mestre. Eu recebi do meu mestre essas chaves de saber como entender o Zohar. Por isso, eu dou aula de Parashá da semana sobre o Zohar. Porque o Zohar, ele segue a Torá. Ele pega a Parashá da semana, a porção semanal que a gente lê todo Shabbat na sinagoga, e vai mergulhando, decifrando todas essas palavras que aparecem na Bíblia como códigos para a pessoa entender a mensagem profunda da Bíblia, da Torá, e também do Zohar. E assim podemos combinar esses 2 livros. A gente fala que a Torá, os 5 livros de Moisés, é o corpo dessa sabedoria, que descreve como realizar preceitos, como realizar mitzvot, como rezar, como guardar Shabbat, como guardar festas, mas o porquê, o sentido, a gente encontra no Zohar. Assim, o Zohar trata assuntos como reencarnação, assuntos que ligados também às dimensões da árvore da vida, que também aparece na Bíblia. Mas surge essa pergunta: qual a diferença entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida? Então, a árvore da vida tem 10 dimensões, que nós chamamos como 10 sefirot, que descrevem a consciência multidimensional do ser humano, para que o ser humano consiga ativar o seu lado divino, o seu lado esotérico. A gente fala que a centelha do Criador, da luz do Criador, está dentro de cada criatura, cada ser humano. Mas o ser humano também tem o outro lado, que é o lado físico, o lado da matéria. Então, para ajudar o ser humano a crescer, evoluir, e também resgatar a sua essência divina, é muito necessário aprender a sua origem, a origem da humanidade, de onde a gente veio. Sim, temos o lado físico, mas também temos o nosso lado da alma, pela centelha divina que está procurando conhecimento, sabedoria, que às vezes a gente perde a paciência, perde o amor. Então, o estudo da Kabbalah nos ajuda sempre a manter essa centelha divina que está dentro de nós, para não contaminar ela. Então, nós abordamos um assunto ligado à reencarnação. O assunto da reencarnação realmente não é um assunto tão popular ainda, mas a Kabbalah e o Zohar tratam esse assunto. Por quê? A gente fala que nossa alma não, quer dizer, cada pessoa que está aqui viva
não chegou pela primeira vez. Nossa alma passou muitas encarnações, muitas vidas. Por isso, podemos explicar muitas influências, até psicológicas, que a pessoa pode encontrar na sua vida por causa de suas vidas anteriores, vidas passadas. Por exemplo, medos, fobias, pessoas que têm medo da água, do mar, e outros medos. De onde vem? Tem outra pessoa que tem talentos. De onde vêm esses talentos? A gente percebe hoje crianças com 5, 6 anos tocando piano, tocando instrumento musical, e parecem realmente geniais. Então a explicação é que aquelas pessoas, nas suas vidas passadas, eles já praticavam aquela música, aquela área de estudos. E nessa vida é mais fácil para aquelas pessoas de resgatar esse conhecimento. Então, mais uma vez, são assuntos que nos cursos da Kabbalah, nos seminários, nos retiros, a gente aplica, a gente ensina, porque todo o motivo principal é autoconhecimento. Para o ser humano, conheça a sua origem divina e também avançar nessa vida em forma mais evoluída, em forma mais divina, de forma mais com mais paciência, com mais amor. Porque a gente sabe que a vida está cheia de agitação, cheia de problemas. Tem pessoas que perguntam de onde vêm esses problemas. Será que Deus cria para nós problemas? A resposta é não. A lei da reencarnação é baseada sobre a lei de causa e do efeito. É uma lei cósmica, universal. E quando a gente entra no assunto da reencarnação e percebe que toda a humanidade, todas as almas encarnam, então a gente percebe que tem uma justiça cósmica, universal e divina. E todos nós somos sujeitos a esse sistema da justiça e da ordem que vem de Deus. Então, uma vez que a gente conhece e compreende essa ordem da justiça divina, a gente sai dessa tendência de reclamar, de dúvidas, vida caótica. E existe uma ordem divina, o que pode facilitar a nossa vida aqui na Terra.